Pessoal, tudo bem? Mais uma aula então, nesse formato, uma aula gravada, né? Uma aula assíncrona, né? E a aula de hoje é uma continuação da aula passada, só que na aula passada a gente trabalhou com a parte de conceitos, explicando como é que funciona as lagoas, né? O sistema de lagoas anaeróbias, sistema de lagoa facultativa, o sistema australiano, que é a combinação dos dois tipos de lagoas, né? E hoje a gente entra mesmo nos parâmetros de projeto de dimensionamento desse tipo de sistema. E vocês viram, vocês estão observando aí que eu fiz um novo formato de tela, né? Se vocês pararem para observar, a gente tem um novo formato aqui da apresentação, para tentar mostrar para vocês a forma melhor, assim, porque a gente não tem uma lousa aqui, igual a gente trabalha em sala, então eu estou tentando fazer esse outro formato aqui. Talvez nas próximas aulas as coisas vão se aperfeiçoando, talvez eu use um outro tipo de caneta aqui, mas eu acho que para essa aula já vai ser suficiente. Eu fiz alguns testes e funcionou bem, tá bom? Então, vamos começar. Como vocês já viram, esse é o sistema que a gente vai trabalhar nessa... A gente mais vai utilizar, né, quando a gente pensa em lagoa de estabilização, que é o sistema australiano, que é a combinação de uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa. Essa combinação, então, é em série, né? Entra em uma lagoa, vai sair na outra lagoa, e a gente vai começar o nosso dimensionamento pela primeira, pela sequência lógica ali, que é a lagoa anaeróbia, tá bom? Então a gente já viu todos os conceitos de como é que faz, como é que é o princípio de funcionamento dela, a gente já trabalhou com isso, e agora a gente vai mesmo para a parte de dimensionamento. Legal. Então, vamos lá. O primeiro parâmetro de projeto de uma lagoa anaeróbia é a taxa de aplicação volumétrica. Então, vamos pôr a definição aqui de taxa de aplicação volumétrica, tá? Então, a taxa de aplicação volumétrica. Qual que é a definição de taxa de aplicação volumétrica? É a carga orgânica, né, aplicada dividido pelo volume do reator. Ou seja, a taxa de aplicação volumétrica é carga orgânica aplicada dividido pelo volume do reator. Bom, taxa de aplicação volumétrica, usualmente, o pessoal trabalha com a letra LV. A carga orgânica aplicada, que a gente vai ver nesse dimensionamento, vai ser unidade, o parâmetro, né? L, a sigla L, e o volume do reator, V. Então, essa é a equação, vamos dizer assim, que a gente dimensiona, que é um dos primeiros parâmetros do projeto para dimensionar a lagoa anaeróbica. Tudo bem, Brito, mas o que é L, o que é V? V a gente sabe que é o volume, não tem muito, mas o que é essa carga orgânica aplicada ao reator? Isso é sempre, tá, pessoal? Sempre que a gente está usando o conceito de carga orgânica, nada mais vai ser do que a concentração. Aí pode ser, no caso, DBO, DQO, mas nesse caso vai ser de DBO, vezes a vazão que a gente está trabalhando. Então, assim, a gente sempre vai ter a caracterização do nosso efluente, então a concentração a gente sempre vai ter, a vazão a gente sempre vai ter, porque faz parte dessa caracterização quantitativa. Tudo isso dividido pelo volume do reator. Muito simples. Tá, e como é que então eu dimensiono o volume de uma lagoa anaeróbia? Aí que é a parte mais simples de todas. Porque o volume, a gente isola ele aqui nessa equação e a gente vai ter que o volume vai ser igual o L dividido por esse nosso LV, ou seja, o meu volume do reator é igual a carga orgânica aplicada dividido pela taxa de aplicação volumétrica, que é o que tem aí no slide, se vocês observarem a equação que a gente tem no slide. O L a gente já sabe como é que calcula, que é a carga aplicada, e o LV?
O LV, pessoal, se vocês observarem, ele é o parâmetro de projeto. Ele varia em função da temperatura média do ar no mês mais frio da região onde está trabalhando. Então, da onde está fazendo o projeto, né? Então, olha essa tabelinha aí, vocês vão observar que tem de 10 a 20 graus, de 20 a 25, maior que 25 graus, e tem uma equação. A equação de 0,02 vezes T menos 0,1, 0,01 vezes T mais 0,1 e 0,35. O que é esses valores? Bom, o T dessa equação é a temperatura média do ar no mês mais frio. Se o T é a temperatura média do ar no mês mais frio, basta eu substituir essa temperatura ali na equação e eu vou ter o parâmetro LV, que é a taxa de aplicação volumétrica do nosso sistema. Sabendo o LV e sabendo o L, eu calculo o volume da minha lagoa e acabou. Está feito o dimensionamento de volume de lagoa anaeróbica. Vamos ver a unidade disso aqui, pessoal? Vamos. Para ficar naquelas unidades que a gente está trabalhando ali, volume, ele está saindo em metro cúbico, né? Então, volume é metro cúbico. O L, que é concentração de DBO vezes vazão. Concentração a gente pode pôr, por exemplo, miligrama, grama, vamos pôr na unidade que ele está. Quilograma de DBO por metro cúbico ou miligrama litro, grama. Então, tanto faz, eu só estou transformando aqui. Vezes a vazão, vamos colocar metro cúbico para ser na mesma unidade que eles estão trabalhando por dia. Tudo isso dividido pelo LV. O LV, que é a unidade dele ali, vai ser quilograma de DBO por metro cúbico por dia. Olha que interessante aqui, pessoal. Vai cortar metro cúbico aqui, vai cortar quilograma com esse quilograma aqui e o dia com esse dia. Vai sobrar a unidade de volume. Como o volume aqui está no denominador, a unidade total disso aqui realmente vai ser metro cúbico, que é a unidade de volume que a gente viu desde o começo. Então aqui é o metro cúbico. Não apareceu, né? Mas a unidade disso aqui vai ser metro cúbico, que a gente tinha visto desde o começo. Simples, né? Sem muito o que inventar, sem muito o que a gente discutir sobre isso. Outro parâmetro de projeto é o tempo de detenção hidráulica. Vamos supor que a gente calculou o volume aqui, beleza, o TDH seria um parâmetro de comparação. Por quê? Se a gente sabe o volume, a gente sabe que o TDH nada mais vai ser do que o volume pela vazão. Se eu tenho o volume que eu já calculei e a vazão eu sempre vou saber, eu calculo o TDH. E quanto que tem que ter quanto que tem que ser esse TDH? De 3 a 6 dias. Esse é o parâmetro TDH. Ô Brito, mas eu calculei aqui, deu fora, o TDH meu deu de 2 dias. E eu fiz tudo certinho, deu menor. Aí existe uma recomendação que é, se você projetar e der um tempo menor do que é o recomendado, você é obrigado a fazer, né? Uma coisa que a literatura informa é, quando você tem uma lagoa anaeróbica que o TDH dá menor do que o recomendado, você tem que fazer entradas do esgoto por baixo e fazendo o máximo de contato com esse lodo que fica no fundo da nossa lagoa, para você conseguir fazer uma boa distribuição do teu efluente aqui no fundo da lagoa. Então existe essa recomendação, olha, se você não tem um TDH mínimo de 3 dias, faça isso. Então é muito bom, muito legal a gente parar para pensar quando a gente for fazer o projeto, se não vale a pena a gente recalcular e tentar trabalhar com TDH nessa faixa aqui, mesmo caindo num parâmetro de projeto diferente. Então os dois têm que ser obedecidos. Se der um TDH menor, a gente faz vários pontos de distribuição por baixo aqui na nossa lagoa para otimizar esse contato entre o efluente e o lodo do fundo da lagoa. Um outro parâmetro de projeto, profundidade. Profundidade nada mais é do que a altura entre o fundo da lagoa e o nível de água aqui, né? Então você tem o nível de água. Essa profundidade aqui, ela é um parâmetro de projeto que a gente tem que trabalhar também. E é muito simples, ele varia de 3,5 a 5 metros. Beleza, vocês vão ver daqui a pouco, ela é uma lagoa mais profunda do que a lagoa facultativa, porque ela precisa ter essa região mais anaeróbica, então
essa incidência solar atrapalha ela, né? Então a gente não tem tanta profundidade, não tem esse efeito da luminosidade que gera a fotossíntese, então a gente faz uma lagoa mais profunda para conseguir ter uma zona bem anaeróbia nesse fundo de lagoa. Aqui, pessoal, tem uma recomendação que a literatura mostra para vocês, mas eu vou passar aqui porque de repente um dia vocês vão trabalhar e vão enxergar algum sistema desse, vocês vão entender do que se trata, mas eu nunca recomendo vocês projetarem isso, tá? Que ele fala o seguinte, vamos supor que você vai projetar o sistema australiano num lugar e você não tem dinheiro para gastar num tratamento preliminar. Então o que eles recomendam? Bom, você não tem dinheiro para gastar no preliminar, para remover areia, que a gente já viu? Faça uma lagoa anaeróbia com o início dela mais... Vou colocar aqui para dar para ver. Com o início dela mais profundo e depois você volta na dimensão normal dela de 3,5 a 5 metros. Essa região mais profunda aqui, a literatura recomenda de 0,5 metros. E para você fazer com que a areia que entra no sistema ela fique depositada em toda essa região aqui na nossa lagoa anaeróbia. E o comprimento total dessa região aqui seria, na literatura, equivalente a 25% do comprimento total da nossa lagoa. Ou seja, de repente vocês vão observar, vocês vão trabalhar em algum lugar que tem esse tipo de sistema e vocês vão ver que não tem caixa de areia, pode ter certeza que o sistema foi projetado considerando essa zona aqui para acumular esse material. Não é recomendado porque como é que você limpa isso depois, começa a ter vários problemas operacionais e tal. Então é bom a gente pensar sempre no que é simples de limpar. Uma caixa de areia é mais simples, você tem essa limpeza lá mecanizada ou mesmo limpeza manual, mas você consegue fazer uma operação bem mais simples do que remover esse lodo de uma lagoa em funcionamento, né? Geometria, isso aqui não preciso nem explicar aqui no papel, porque é o L sobre B, o L é o comprimento da lagoa, B é a largura, essa relação LB na faixa de 1 a 3. Então, sabendo a área total dela, a gente consegue definir os lados. Ô Brito, mas como é que eu sei a área dela? Pessoal, vamos lá, a gente tem o volume e a gente tem a profundidade. O que é volume? Volume é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, se a gente tem a altura e a gente tem o volume, a gente acha a área da base. Achando a área da base, a gente tem o L e o B. Então, assim, nada muito complexo também. Então, só para vocês terem uma noção de como é que a gente calcularia isso. Beleza, e quanto que sai, Brito? Você entrou aqui 100 mg por litro de DBO, quanto que sai? Qual que é a eficiência de uma lagoa anaeróbia? Bom, uma lagoa anaeróbia, como vocês estão olhando aí, a eficiência dela é baseada na experiência de alguns anos aí no trabalho com esse tipo de sistema. Então, ela a gente fala um método empírico, né? Existe uma equação que fala, dependendo da temperatura média do mês mais frio, eu jogo lá a temperatura e já me sai a faixa de eficiência. Então, por exemplo, se é 10, faz 10 vezes 2 mais 20, vamos supor que a temperatura do ar no mês mais frio é 10 graus. Então, você jogando naquela equação lá, 10 vezes 2, 20 mais 20, 40, a eficiência da lagoa anaeróbia é 40%. Se for uma temperatura muito alta, acima de 25%, de 25 graus, a gente tem 70% de eficiência nessa lagoa anaeróbia. E como é que vai acontecer o acúmulo de lodo nessa lagoa? Também existem alguns parâmetros que vocês vão ver. Acumula de 0,03 a 0,1 metro cúbico de lodo para cada habitante por ano. Então, sabendo a população que a gente vai abastecer, né, que vai ser servido desse sistema, a gente consegue definir quantos centímetros vai acumulando, então, quantos metros cúbicos vai acumulando por ano. Ou existe um outro parâmetro que é essa lagoa, quando a gente projeta ela com todos esses parâmetros que a gente já viu, acumula de 2 a 8 centímetros por ano também. Tá? Em lagoas anaeróbias, devido ao menor volume, esse lodo ele tem que ser removido. Então, quando a gente pensa em fazer a remoção desse lodo que acumula aqui, quando ele atingir 1/3 da altura útil da lagoa. Então, assim, a gente tem essa altura H total, atingir 1/3, é hora de fazer a remoção desse material. A gente vai lá, então, faz com essas dragas, coloca lá e faz a sucção desse material e manda para um leito de secagem ou para algum lugar para desaguar esse lodo, para depois, então, ele ser mandado, enviado aí para aterro sanitário. Acho que é o último parâmetro aqui importante de lagoa anaeróbia. Acho que não temos dúvidas, né? Se tiverem dúvidas no nosso chat lá, na nossa ferramenta aí, que nesse caso é o Moodle, vou estar disponibilizando lá as respostas das dúvidas e também
em outras redes aí que a gente tem trabalhado para fazer esse contato. E nas lagoas facultativas? Na lagoa facultativa, como a gente já viu também nas aulas anteriores, ela tem o funcionamento dela, que vai ser função da fotossíntese, tudo que a gente já viu, e ela é a segunda etapa do sistema australiano, né? Como é que a gente faz o dimensionamento dela? Aqui muda um pouquinho, porque aqui a gente não dimensiona ela pela taxa de aplicação volumétrica, e sim pela taxa de aplicação superficial. Então, o que é a taxa de aplicação superficial? A taxa de aplicação superficial nada mais vai ser do que a carga de DBO aplicada dividido pela área da lagoa. O que muda? É aqui que muda. Não é mais volume da lagoa, é a área da lagoa. Ok. Unidade disso aqui que vocês já viram lá no slide, né? A unidade vai ser quilograma de DBO por hectares dia. A área aqui, como a lagoa é muito grande, a gente trabalha com hectare, que é igual a 10 mil metros quadrados, tá? Beleza. Quilograma de DBO. E a sigla utilizada, né, para a gente calcular essa taxa de aplicação volumétrica é o LS. Volumétrica não, tá? Taxa de aplicação superficial. Então é essa a sigla que a gente utiliza para definir. Carga de DBO aplicada, a gente já viu, é concentração, seria o meu CS0 vezes a vazão. Tá? Vou puxar aqui para vocês olharem com mais clareza. E a área, isso aqui é unidade para a gente, quilograma de DBO por metro cúbico. Taxa daqui é metro cúbico dia. E a área da lagoa, aqui esse metro cúbico aqui, tá, pessoal? A gente vai ter que transformar depois para a gente conseguir cair na unidade hectare, tá? Mas tudo bem, não tem problema. E a área da lagoa, a gente define hectare. Então, temos todos os parâmetros. A gente quer calcular, nesse caso, a área. Então, a área da minha lagoa, que a gente vai chamar de A, vai ser igual ao quê? Vai ser igual o meu L, que é a carga orgânica aplicada, dividido pelo meu LS. O L a gente sempre vai ter, o LS, que é o parâmetro de projeto para dimensionar a lagoa. Então, como que a gente define o LS, a taxa de aplicação superficial da minha lagoa facultativa? Bom, vamos ver então. O LS, ele tem algumas formas de a gente calcular. Primeiro, a literatura fala, você está trabalhando com regiões de inverno quente, elevada insolação? Trabalha com valores naquela faixa, 240 a 350. Já a região de clima inverno insolação moderado, trabalha na faixa de 120 a 240. Ah não, região com inverno frio e baixa insolação, trabalha com 100 a 180 kg de DBO hectare dia. Por que vai diminuindo, né, esses valores e por que para a lagoa facultativa a gente trabalha com área e não com volume, né? Por que deu essa diferença? É simples, pessoal. Pensa que o que faz o processo da facultativa funcionar bem é a fotossíntese. A fotossíntese depende de insolação. A insolação depende de área disponível. É por isso que você vê todos os fatores aí levam em consideração a insolação e o inverno, se é quente. Se o inverno é muito rigoroso com baixa insolação, você vai precisar de uma área muito maior de lagoa para você ter a mesma eficiência. Então é por isso que ele é o fator, que ele é o parâmetro de projeto nosso. É só por isso. Já na lagoa anaeróbia, não. O que importa ali é o volume, que é diferente. Então, a facultativa importa muito a área. E por que importa muito a área? Por causa da insolação para a realização da fotossíntese. Ô Brito, mas eu não sei dizer se a região inverno é frio, se é insolação moderada. Então, existe uma equação empírica também, que é essa aí que está abaixo. LS é 350 vezes essa equação aí. 1,107 menos 0,02 vezes T.
sendo T a temperatura do ar no mês mais frio, elevado a T menos 25. Sabendo esse valor, então esse valor vai estar ok. Esse aqui vai estar ok porque a gente sempre vai saber também, achamos a área. Simples assim, pessoal. Então, essa equação aqui, né, que a gente está falando. Se a gente não sabe o que adotar, a gente adota essa equação ali. Beleza? Vamos continuar então. Aqui, se eu precisar fazer em algum momento a transformação em temperatura líquido e ar, existe essa equação que transforma, basta você jogar a temperatura do ar lá em graus Celsius na equação e ele vai te dar a temperatura do líquido. Vocês vão ver que para alguns parâmetros, talvez não em lagoas, mas alguns outros parâmetros em reator ácido e tal, vai usar a temperatura do líquido e não do ar. Então é importante a gente ter esse parâmetro de temperatura do líquido, né, que a gente consegue transformar. Então existe essa relação que a gente consegue fazer com essa equação empírica aí. Então se precisarem, você volta na aula, vai no slide e pega esse valor. Profundidade. Profundidade dessa lagoa, de novo, vamos ver aqui, né? Ela é uma lagoa mais rasa, né, do que a anaeróbia. É esse H aqui, ó, essa profundidade aqui, da lâmina de água. Quanto que é esse H? De 1,5 a 2 metros. O Brito é mais raso? É mais raso. Porque precisa ter mais insolação indo mais em regiões mais profundas, deixando só o fundo mesmo dessa lagoa, sem a presença de insolação para você ter uma zona aeróbia maior. Que é o que estou escrevendo ali. Se você faz uma lagoa mais próximo do 1,5 ou até uma lagoa bem rasa igual a 1, você vai ter uma lagoa totalmente anaeróbia, só que aí você vai demandar, imagina, uma área grande, para você ter um TDAH adequado, para você conseguir com uma altura de lâmina de água baixa, uma profundidade baixa, para você manter um TDAH alto, você vai precisar de uma área gigantesca de lagoa para você conseguir satisfazer o TDAH. Já se você tem uma lagoa mais profunda, você tem um problema de você não ter alta insolação na parte mais profunda da lagoa e você acaba diminuindo também a eficiência, porque a gente sabe que a digestão aeróbica ela acaba sendo mais rápida e sendo um pouco mais eficiente do que a anaeróbica. Então, existem essas recomendações de profundidade de 1,5 a 2 metros, aí eu coloco esses embaixo e raso e profundo, é só recomendações da literatura para vocês terem uma noção do que elas recomendam. Se você faz muito rasa, qual é o problema? E se você faz ela muito profunda, qual é o problema? Ô Brito, mas o TDAH também é um parâmetro importante do projeto? É muito importante, pessoal. O parâmetro de projeto, o TDAH sempre vai ser importante em todos os processos, que é o tempo de reação. É o tempo que o líquido vai ficar dentro desse reator. E o TDAH a gente já viu que é volume por vazão e a gente tem algumas considerações para se fazer quando a gente pensa em TDAH de lagoa. Primeiro, Brito, e quando chove? Aumenta a vazão de entrada? Ô Brito, e a evaporação da lagoa? Diminui a vazão de saída? Sim, a gente sabe que sim. Na prática, quando chove, uma área muito grande vai ter maior vazão, quando não chove tem alta evaporação e tal. Mas para projeto, a gente despreza esses fatores, tá? Existem modelos que consideram esses valores, mas assim, a diferença no projeto final vai ser muito pequena. Então, a gente acaba fazendo com que esses valores aí de chuva e tal se despreze. E a gente só trabalha mesmo com a vazão média, que é a vazão média de esgoto que chega na nossa estação durante o período de tempo que a gente estabelece e tal. Então, vamos lá ver quais são os TDAH. Para a lagoa, varia de 15 a 45 dias. Isso que a gente fala para a lagoa primária. O que é uma lagoa primária? Aquela lagoa a facultativa, vamos supor que eu não quero fazer o sistema australiano. Eu quero fazer um sistema de só lagoa facultativa. Então, se eu tenho ela só facultativa, ela é uma lagoa primária. Então, se for uma lagoa primária, eu trabalho de 15 a 45 dias de TDAH. Tá bom? E se ela não for primária? Se ela for secundária, eu posso ter diferença, eu posso ter valores inferiores a esse, porque parte da minha DBO já foi removida na anaeróbia. Mas eu posso também trabalhar com TDAH nessa faixa. O que eu quero dizer é que, sendo não mais primária, eu posso ter valores inferiores a esses valores estabelecidos, porém, você vai ter redução também na eficiência, mas como você teve uma anaeróbia antes, você vai ter uma eficiência geral do sistema menor. Porque não faz sentido pensar que uma facultativa sozinha vai ser, sei lá, 30 dias, e quando eu combino ela com uma anaeróbia vai manter os 30 dias, porque aí o sistema ficaria muito maior. Então, a gente tem essa possibilidade para a lagoa primária, mas se ela for uma lagoa secundária, que recebe o efluente já pré-tratado, aí a gente consegue
trabalhar com TDAHs menores do que esses estabelecidos, tá? Algum exemplo, Brito, então eu fui lá, calculei a taxa de aplicação superficial, calculei em função da temperatura, né? Defini com a minha carga, calculei a área, defini uma altura da lagoa, com essa altura multipliquei pela área, me deu um volume, com esse volume eu calculei o TDAH e não deu esse valor, deu um valor muito menor. O que eu faço? Bom, então vamos ver um exemplo. Voltei a folha aqui, coloquei uma folha nova para a gente conseguir trabalhar com mais espaço, tá? Vamos supor que a gente viu os parâmetros de projeto LS, que é o L sobre a área, e o TDAH, que é volume por vazão. Primeiro exemplo, eu defino um TDAH, eu posso definir, como ele é um parâmetro de projeto, eu posso definir ele. Definindo o TDAH, e como a gente já conhece a vazão, porque faz parte da caracterização do efluente, eu tenho como resultado final dessa minha conta o volume do meu reator. Certo? E a gente sabe que volume nada mais é do que a área da base vezes a minha profundidade. Por só A para ficar na mesma unidade aqui. A área vezes a profundidade. E se eu defino também meu LS em função da temperatura, o L a gente tem, porque o L também ele é a função de CS0, da concentração inicial e da vazão. Eu tenho como resultado final a minha área. Se eu tenho o resultado final com a minha área, eu jogo a área aqui e eu consigo calcular a profundidade da minha lagoa. Viu que interessante? Eu defini dois parâmetros e calculei a profundidade. Ô, Brito, a profundidade deu fora do valor que tem que ser. Se deu fora, para tudo e rever os parâmetros que vocês adotaram aqui. Pode ser que esteja errado, tá? Todos os parâmetros têm que estar dentro do estabelecido. E como é que a gente faz, então, de uma outra forma? Vamos supor a seguinte situação. Eu adoto uma profundidade e uma taxa de aplicação superficial. Bom, a taxa, então, a gente já viu que ela é... A gente vai calcular a área. Se a gente adota a taxa, a gente calcula a área, porque o L a gente sempre vai ter. Se eu tenho a área e a profundidade que eu adoto também, eu tenho o volume. Consequentemente, eu consigo calcular o TDAH. Se eu tenho TDAH, o que acontece? Vocês vão ver no próximo slide que esse TDAH ele vai definir para a gente a eficiência do sistema. Então, eu vou lá e calculo o TDAH e verifico que o meu TDAH está muito baixo, não consegue fazer com que o meu sistema seja eficiente. O que eu faço? Volta, adota um outro valor de LS, adota uma outra profundidade, recalcula e faça com que todos os teus parâmetros sejam atendidos, tá? Então, não existe a possibilidade, Brito, eu vou deixar um fora. Não, não pode. Todos têm que ficar dentro, tá? Então, vamos continuar aqui. Para vocês verem de onde vocês vão poder usar o TDAH, ó. Vou passar aqui. Olha lá. A eficiência do sistema, se vocês forem lá na aula de cinética, vocês vão lembrar que o reator mistura tem essa equação aqui, essa de cima, né? Essa primeira equação aqui, é um reator mistura completa. CS é igual a CS0 dividido por 1 mais K vezes o T. O que é esse T da equação aqui? Esse T é o TDAH. E se for reator plug flow? Por plug flow, a equação é essa. Meu CS é igual a CS0 vezes E elevado a K vezes T. O que é o meu T? TDAH. O que é meu K? O K é o parâmetro cinético, pessoal. Lembra? Lembra do parâmetro cinético que a gente viu nas aulas de cinética? É o K aqui, ó, da equação entrando para a gente calcular a eficiência do sistema. Tá? Aqui o K de novo. Ó. E o que é meu CS? 0. É a concentração inicial do DBO do meu sistema. Aqui o CS0 também. E o que é meu CS? O meu CS é a concentração final que a gente vai ter. Se eu tenho a inicial, tenho o K e tenho o TDAH, eu calculo a final. Foi exatamente o que a gente viu na aula de cinética. O Brito, um reator, uma lagoa, ela é o quê? Ela é mistura ou é plug flow? Depende. Tem gente que projeta ela com mistura, tem gente que projeta ela com plug flow. Tem uma forma de projetar esse sistema com uma combinação dos dois, que a gente calcula o número de dispersão dela e define se ela é mais próxima à mistura ou plug flow. Mas, para nossa segurança, e nosso digo como projetista, eu recomendo projetar como mistura, porque ela sempre vai dar o maior volume de lagoa. Por quê? Porque a gente viu que comparado entre o plug flow e a mistura, o reator mistura ele vai ter
volumes maiores para uma mesma eficiência, tá? Então, considerando o reator mistura completa. E como é que eu calculo meu CS final? Por um reator mistura, CS0. A gente vai ter o K, vocês vão ver no próximo slide que a gente vai saber qual que é ele, e o T é o TDAH, que a gente acabou de falar no slide passado. Então, está tudo pronto, está tudo definido já. Tanto se for projetar como mistura ou pump flow, é uma substituição de fórmula. E outra, atenção, unidade, pessoal, unidade. Não vão bobear nas unidades, porque o K vai estar numa unidade, o T pode ser que esteja em outra, você tem que fazer esse balanço de unidade e não confundir esses valores. Se eu tenho uma lagoa primária, qual que é o meu valor de K? Está ali estabelecido, 0,3 a 0,4 dia menos 1. E se for uma lagoa secundária, que recebe o efluente da lagoa anaeróbia? 0,25 a 0,32. Brito, por que o K é menor numa lagoa secundária? Porque ele já degradou a maior parte dos componentes que é facilmente biodegradável, já foi embora na lagoa anaeróbia. Então, você acaba tendo uma velocidade de remoção menor, porque você vai ter compostos mais difíceis de serem degradados. É por isso. Tá, e o que é essa equação que tem aí embaixo então, Brito? Já que o K está definido ali, já para a lagoa primária e secundária. Esse K ele vai transformar para a temperatura que você está trabalhando. Vamos supor, eu estou trabalhando no esgoto numa temperatura de 20 graus. Então, esse K que eu estou estabelecendo ali, tanto para a lagoa primária e secundária, é para 20 graus. Se eu estou a 25 ou estou a 15, essa equação que está aí embaixo, ela transforma o teu K de 20 graus para o K na temperatura que você está. E você tem todos os parâmetros. O K a 20 é o que a gente tem tabelado, o T é a temperatura que a gente vai trabalhar, e esse θ é 1,05, que é um parâmetro de projeto nosso, tá bom? Beleza, então, Brito, olha que interessante, a gente tem que, no início, vamos fazer um desenho aqui, só da facultativa, tá? Eu tenho entrando na facultativa uma vazão, uma concentração CS0. Tenho saindo aqui a mesma vazão com uma concentração CS. Certo? Certo. Calculei já a eficiência certinho, saiu CS, eu estabeleci, sei lá, vamos fazer um exemplo aqui, vai. Entrou 100 miligrama por litro e saiu 30 miligrama por litro DBO. Um exemplo. Então, eu posso dizer que minha eficiência do sistema é de 70%? É, teoricamente é, porque entrou 100 e saiu 30. Tá, beleza. O que a gente tem que pensar? Isso é verdade que eu estou falando. A eficiência entrou 100 e saiu 30, beleza. Só que essa DPO que a gente está medindo aqui é a parcela que a gente considera solúvel. Ou seja, é o que está dissolvido ou está em forma de colóide no meu efluente. Mas a gente sabe que nesse sistema vai também escapar aquelas algas que estão aqui no meu sistema, que está aqui na superfície, um pouco delas acaba indo embora no meu efluente, sem querer, porque faz parte. Elas estão ali, elas vão sair do efluente final. E a gente sabe que a alga ela é composta de carbono, nitrogênio, e carbono gera DBO, gera demanda biológica para você degradar esse carbono, para você oxidar ele a CO2 e água. E como é que a gente faz então para saber quanto de alga que está saindo aqui e quanto que ela está gerando de DBO? Primeiro, o que a gente tem que saber é o seguinte: uma parcela em torno ali de sólido suspenso, que a gente mede sólido suspenso, para quantificar alga, a gente não vai contar quantas algas tem, a gente faz uma unidade de sólidos em suspensão, que na saída de uma lagoa facultativa varia de 60 a 100 miligramas de sólido suspenso por litro. Então aqui no final está saindo um CXF, CX, se vocês lembrarem, é concentração de sólidos, na faixa de 60 a 100 miligramas de sólido suspenso por litro. Isso é o que está saindo, tá? Se está saindo isso, quanto que isso gera de DBO? Existe uma forma de transformar? Existe. Como? Simples. 1 miligrama de sólidos suspensos por litro equivale a 0,3, entre 0,3 e 0,4 miligrama de DBO por litro. Aqui não coube aqui na imagem, tá? Mas só para vocês terem uma noção. Miligrama de DBO por litro.
Tá certo? Então, como é que eu transformo? Ah, Brito, eu vou considerar então que está saindo 70. Tá, se está saindo 70 miligramas por litro, regra de 3. Vamos supor que eu adote aqui 0,3. 1 miligrama de sólidos suspensos por litro é 0,3 miligrama de DBO por litro. E se eu tenho saindo 70 miligramas de sólidos suspensos por litro, regra de 3, você vai ter o valor de DBO. E qual seria a concentração final aqui do meu efluente, então? Então, quanto seria aqui o meu CS final? Seria o CS relacionado à parte solúvel mais o meu CS relacionado à forma particulada. Isso seria a concentração final do teu sistema. Isso para tudo, tá? Não é só para a lagoa. Para qualquer sistema que a gente for projetar, sempre vai ter uma parte solúvel que vai sair e uma parte particulada que a gente tem que considerar. Acúmulo de lodo é semelhante, 0,03 a 0,08 metro cúbico habitante ano, elevação média de 1 a 3 centímetros por ano. A gente tem que então pensar nesse sistema, né, que ele vai acumular lodo durante os anos. De novo, chegou a 1/3, fazer a remoção desse material, tá? A relação LB, largura, comprimento de 2 a 4, de novo, aquela relaçãozinha que a gente acabou de ver no slide anterior. Vou colocar um pouco para cima aqui. Comprimento, largura. Se eu tenho a relação LB, se eu sei a área, eu consigo definir o valor de L, consigo definir o valor de B, sem grandes problemas, tá? Se eu tenho uma relação mais próxima a 2, tende a ser uma lagoa com escoamento mais próximo à mistura. Se eu tenho uma relação LB mais próxima a 4, tende a ser uma lagoa com escoamento mais próximo a plug flow, ao reator pistonado. Bom, e os taludes, pessoal? Os taludes, vamos parar para pensar então, o que é um talude, né? A gente sabe que a lagoa, ela não é alguma coisa assim, né? Nesse formato. Ela não é assim, nesse formato. Uma lagoa, ela tem os taludes para dar sustentação e tudo mais. E quanto que é esse talude? Muito simples. Ele é a relação 1:2. 1 na vertical, 1 na vertical, para 2 na horizontal. Essa é a relação de talude. Ou 1:4. Se for 1:4, minha lagoa vai ser mais ou menos assim. Ela vai ser mais... O talude vai ser mais inclinado, né? Isso aqui já seria uma relação 1:4. Como é que eu faço isso, Brito? É simples. Ó. Se a tua lagoa sobe 1 metro, você anda 4 para o lado. Então, subiu 1, andou 4. E aí você consegue fazer essas inclinações. Tá, aí vocês vão surgindo um grande problema, tá, pessoal? Quando vocês forem projetar uma lagoa, o que a gente projeta? Volume, profundidade, a gente está projetando isso aqui, ó. Ó. Quando a gente projeta, faz os cálculos, né? A gente acaba definindo um B, um B não, isso aqui é o mais comprido, esse aqui é o comprimento, né? Um L, um B e um H nesse formato, não é? Só que a gente sabe que nossa lagoa não é assim. Ela tem talude, né? E como é que eu faço se ela tem talude? Se eu fizer um talude aqui, aumentar aqui, vamos supor que aumente aqui assim para cá, e aumente aqui para cá, vai aumentar o volume da minha lagoa, né? O que eu faço para fazer o talude sem aumentar o volume da lagoa? Isso eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, que vai se chamar de considerações relacionadas aos taludes de lagoa. Então, vou fazer um vídeo explicando isso, mas que fique claro, quando a gente projeta e faz os cálculos, a gente está calculando esse comprimento, essa largura, essa altura de um prisma retangular. Mas, na verdade, nossa lagoa ela tem talude. E esses taludes têm que ser considerados no projeto. Beleza, nesse projeto a gente vai ter também tubulações, às vezes vai ter um canal que vai transportar água de um lugar para o outro. Essas são as velocidades recomendadas de escoamento.
Sabendo que vazão velocidade por área, a gente consegue definir então qual que vai ser a área do nosso canal, da nossa tubulação para fazer o transporte nessa velocidade, tá? Então isso é uma coisa que a gente já viu em outras aulas, vocês já viram em hidráulica, eu não vou ficar batendo a cabeça aqui, só que uma coisa importante vocês saberem. Existem valores para a velocidade não ser muito alta nem muito baixa. É nessa faixa de 0,9 a 0,3 a 1,3 para tubulação e 0,4 a 1,2 para canais para transportar esse efluente. Olha que interessante o modelo de lagoa para vocês verem. Ó. Tá vendo? O talude dela, aquele dispositivo que eu falei para vocês, ó, vou apontar aqui no slide, ó. Tá vendo isso aqui? Que eu falei na aula passada para vocês, que é uma parte de concreto, que é um mecanismo de proteção para evitar que a ondulação da tua lagoa cause erosão no talude. É isso aqui, ó. Esse dispositivo aqui, tá vendo? E o que é isso aqui? Que ele está falando que é de meio a 1 metro. Isso aqui é borda livre. Então, quando a gente projeta a lagoa, a gente considera essa altura aqui da lagoa, né? Mas eu vou projetar um sistema para ele ficar quase transbordando? Não, eu projeto uma borda livre. E quanto que é minha borda livre para a lagoa? De 0,5 a 1 metro de borda livre. O que mais que tem de informação aqui? A distância, por exemplo, entre uma lagoa e outra, ou o coroamento aqui na parte de cima do teu talude, né? Quanto que ele tem que ser? Normalmente de 2 a 4 metros. Para pelo menos caminhar ali em cima, de repente precisar passar um carro para fazer uma manutenção, ou mesmo para fazer monitoramento, a gente adota valores nessa faixa aí, até 4 metros nesse coroamento dos taludes. As formas de entrada do esgoto aqui é muito legal. Tem várias formas, depois vocês vão olhar no slide, tá? Então tem o jeito de o esgoto entrar na minha lagoa por cima, ela pode vir aqui e entrar na parte de baixo, fazendo um jato para cima, ou mesmo ela pode entrar fazendo um jato horizontal aqui embaixo, né? Não fazendo esse jato para cima. Ela pode entrar suspensa, né? Apoiada aqui por estruturas, mas você vê, esse aqui ele está submerso, esse aqui ele está suspenso. Sempre lembrando, tá, pessoal, que se eu tiver uma caixinha de inspeção aqui, ela não pode estar afogada, tá? Porque se esse nível de água está num nível maior do que o nível dessa caixinha, essa caixinha transborda, tá? Sempre lembrar das nossas aulas de hidráulica lá. Então, entrada por cima, por baixo, saída, mesma coisa, saída por cima, nunca saída por baixo. Por quê? Imagina se eu faço um furo num balde por baixo e quero deixar ele cheio. Então, eu entro por cima e faço um furo por baixo. Sempre o balde vai ficar vazio, porque o furo, a saída está embaixo. Mesma coisa da lagoa. A saída sempre por cima, no ponto onde eu quero manter o nível de água. Se eu quero manter naquele nível a profundidade, vai ser o ponto onde eu vou colocar minha tubulação de saída. Pensando também sempre em hidráulica. Então, pode ser por cima, posso fazer um vertedor de nível, né? Eu coloco um vertedor ali e a água vai passar por cima desse vertedor. Posso fazer assim também. Posso fazer uma comporta com esses níveis variados também, que nada mais que seria um vertedor também, só que com formato de comporta, sem problema nenhum. A literatura tem bastante exemplo disso, tá? Depois vocês olham com detalhe isso aqui. Quantas entradas uma lagoa precisa ter, Brito? Pelo menos, eu recomendo pelo menos 2, tá? Vamos supor que eu vou fazer 2 pontos de entrada e 2 pontos de saída. E se eu fizer um só? Vamos supor que eu quero fazer um ponto só de entrada no meio e um ponto só de saída no meio. Então, eu vou fazer aqui no papel, tá? Vamos supor que aqui a gente tem uma lagoa. Eu vou fazer nessa lagoa um ponto de entrada no meio e um ponto de saída no meio. O que vai acontecer? Respondam vocês aí, quando vocês estiverem assistindo a aula. Vocês acham que o esgoto ele vai conseguir entrar na lagoa e vai ocupar toda a região da minha lagoa? Ou você acha que tende a formar um caminho preferencial nessa parte mais central aqui, gerando algumas zonas de estagnação, ou que a gente chama também de zonas mortas na parte da lateral da lagoa? É óbvio a gente pensar que vai gerar estagnação, vai gerar zonas que eu vou ter menos líquido fluindo por lá. É por isso que a gente faz mais de uma entrada, 2 ou até 3 entradas e também 3 saídas ou 2 saídas, no caso. Mas e se não tiver jeito, eu quero fazer uma só? Minha lagoa não é tão grande, Brito, eu quero fazer uma só e pronto. Aí qual que é a recomendação? Fazer essa entrada na diagonal e a saída também. Para você forçar com que o líquido caminhe por toda essa área da lagoa aqui, ó. E não fazer aquele caminho mais linear. Isso é uma recomendação de projeto também, quando a gente for fazer uma única entrada no sistema.
que mais? Olha lá, como é que eu faço para compactar ou para fazer com que o líquido não infiltre no solo, né? Eu faço uma lagoa inteira de concreto? Não, porque ela é gigante, você vai gastar toneladas e toneladas de concreto e não é viável, acaba se tornando inviável fazer de concreto uma lagoa. Então o que a gente faz? A gente faz camadas de impermeabilidade. Então você vai ter um sistema que vai ser impermeável. A água não vai conseguir permear no solo, por quê? Ou você pode usar uma manta plástica, como é o caso dessa lagoa aqui, que está protegendo tanto os taludes quanto o fundo da lagoa para que não haja infiltração, ou você faz uma camada de argila compactada, com coeficiente de permeabilidade de 10 a menos 8 centímetros por segundo. Isso aqui é um parâmetro que o pessoal calcula na hora lá e vê se está bem compactada a tua argila, né? Com uma camada de no mínimo 40 centímetros. Então, você faz uma camada de 40 centímetros com uma compactação ali que gera um coeficiente de permeabilidade de 10 a menos 8. Então, esse é um parâmetro de construção das lagoas. Está vendo aqui? 2 entradas por cima. O projetista escolheu dessa forma, ok. E por último, sempre pensar no projeto da lagoa. Se você tem uma região onde você vai trabalhar, instalar ela, que você conheça bem as direções do vento, né, a forma com que o vento vai atuar, sempre fazer nessa direção contrária à entrada. Então, se está entrando o líquido aqui, e está saindo por aqui, você faz o projeto da tua lagoa nesse sentido para garantir que o vento predominante da região faça esse movimento contra, para você gerar uma mistura melhor, uma movimentação melhor do líquido no teu sistema. Se você faz ao contrário, né, acaba que o vento vai ajudar o líquido a chegar lá no final mais rápido e às vezes não vai atingir o TDAH adequado do teu sistema. Porque o TDAH é o líquido que tem que passar na forma com que a gente projetou. Se a gente tem algum fator que vai aumentar essa velocidade, já é ruim. Então a gente tem essa situação sempre que a gente parar para pensar. Se a gente tem uma zona predominantemente dos ventos que a gente conhecer na região, então, nessa região os ventos são predominantemente nessa direção, a gente faz a lagoa nesse sentido. Então, pessoal, a gente encerra a aula por aqui. Vão acompanhando lá no Moodle as próximas atividades que a gente for desenvolvendo. E, numa próxima ocasião, a gente vai trabalhar também na parte de dimensionamento, fazer os cálculos e tal. Vou passar para vocês já o roteiro de cálculo. Depois que vocês tiverem um tempo para fazer, eu vou trabalhar também nesse formato. A gente vai fazendo um por um esses cálculos aqui para quem tiver dúvida, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.